O italiano tem duas palavrinhas, chamam os pronomes adverbiais. Eles se comportam como aqueles pronomes objetos que a gente viu, os pronomes pessoais objetos, só que eles têm um significado adverbial e não pessoal. Eles significam, o ti significa algo como para lá, ou às vezes nisso, naquilo, nessa coisa. Então ele tem um significado de deslocamento, movimento, ou então de posição dentro de alguma coisa. Ti vado domani. Eu vou para lá amanhã. Eu vou lá amanhã. Ti vado. Non ci credo. Eu não acredito nisso. Non ci metto la mano. Eu não ponho a mão nisso. Non voglio andarci. Eu não quero ir para lá. Ou seja, quando é o infinitivo verbal, assim como os pronomes objetos pessoais, o ti tem que vir sufixado ao verbo, não pode ser antes. O ne, ele significa uma quantidade limitada, uma quantidade indefinida, mas não muito grande de alguma coisa. Então, io non voglio, eu não quero. Non ne voglio, eu não quero essas aí, eu não quero algumas dessas. Em português realmente não se traduz, a gente não fala. E é por isso que os brasileiros têm muita dificuldade em entender e usar essas partículas, porque não é equivalente exato no português. Non ne vediamo. Não estamos vendo delas, uma quantidade delas, algumas delas. Não estamos as vendo, né? Não tem realmente como traduzir exatamente. Você tem que entender a estrutura partitiva do italiano. A preposição di, que a gente já viu, é usada com sentido partitivo. O que é o partitivo? É uma maneira de você indicar uma quantidade indefinida de alguma coisa. É mais ou menos similar a algum do português. A tradução menos ruim que a gente tem em português para isso é algum, alguma. Delle donne, algumas mulheres. Dei soldati, alguns soldados. Dei bambini, algumas crianças. Ho visto dei bambini sulla strada. Eu vi algumas crianças na rua. Ne ho visto sulla strada, ou seja, trocando bambini por um pronome, o dei bambini vira ne. Ne ho visto. Eu vi alguns deles na rua. Dove sono i soldati? Onde estão os soldados? Ne ho visto fa pouco. Onde estão os soldados? Eu vi alguns deles faz pouco tempo. Ne ho visto. Falando em quantificação, uma lista de quantificadores e pronomes indefinidos. Altro. Stesso. O medésimo. Stesso é muito mais usado que medésimo para significar mesmo, tá? Medésimo não é muito usado. Tutto lo stesso, tudo a mesma coisa. Tale, ogni, tutto, qualche. Observa o falso amigo aí. Qualche não é qualquer, qualche é alguns também em italiano. Pochi, molti, qualsiasi ou qualunque. Isso sim é qualquer. Meno, più, niente, nessuno, qualcuno, abbastanza. Os numerais, ainda no mundo da quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordinais primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Observa que os ordinais são feitos de modo diferente no português. Não há 11º, e sim 11º, 12º, 13º e assim por diante. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então a gente observa que há uma fusão do numeral 20 com a unidade que vem posterior. 21, não é 21, é 21, 21. É uma fusão. E os ordinais também são feitos de maneira direta. 21º, 22º. Soa bastante estranho para nós. 30, 31, 32, etc, etc. Todas as dezenas
e unidades são montadas dessa maneira, bem grudada uma na outra. Depois a gente tem 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, mais uma vez o ordinal é feito de maneira direta, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 10.000, milione, 2 milioni, miliardo, bilhone. Vamos ver um pouco de voz passiva, la voce passiva. A gente já viu um pouco disso, vamos enriquecer o tema. Essere é o verbo auxiliar tipicamente usado para formar a voz passiva em italiano como em português. Menos comumente também se usam venire e andare, de maneira um pouco limitada, com o particípio passado, como em português. E o agente da passiva, como eu já disse, é marcado pela preposição da, não por per, é por da. Sono visto, eu sou visto, eu estou sendo visto. La casa sarà comprata dalla coppia, a casa será comprada pelo casal. Lui è stato visto da molti, ele foi visto por muitos. La macchina viene importata da me. Venire tem um uso um pouco mais formal e é usado só nos tempos normais, simples, sem auxiliar. Então você não pode usar no passato próximo, porque o passato próximo é um tempo composto, né, de auxiliar mais particípio. Você não pode falar é venuto visto. Você fala viene visto, tudo bem, mas é venuto visto não. Você tem que usar o verbo essere, è stato visto, ele foi visto. O verbo andare, que é o verbo ir do italiano, também pode ser usado na passiva. La carta va rinviata oggi. Poi andrà fatto no studio. A carta será enviada hoje. Depois será feito um estudo. Andare também não pode ser usado no passato próximo, porque o passato próximo é um tempo composto. Então não se diz sono andato visto. Tem que falar sono stato visto, eu fui visto. Não tem como usar um tempo composto com esse auxiliar. Um reforço aqui de passato próximo, porque é uma forma que a gente não tem exatamente no português. A gente tem, aliás, mas só com auxiliar ter, e significa outra coisa. Eu tenho feito significa uma habitualidade do passado. Em italiano, o passato próximo, essa estrutura verbo auxiliar mais participio passado, significa o nosso passado perfeito. Ho comprato una casa. Eu comprei uma casa. Lui ha visto una donna. Ele viu uma mulher. Siamo andati via. Fomos embora. Sei stato a Roma. Você esteve em Roma. Né? Então, em italiano existem dois auxiliares, ao contrário do português. A gente só tem o auxiliar ter para formar os tempos passados em português composto. Eu tenho feito, eu tinha feito, eu tenho ido, eu tenho andado, eu tenho vindo. Em italiano não, os verbos de movimento como ir, andar, vir, cair, subir, descer, usam o auxiliar essere, o verbo ser do italiano. Então é diferente. Io ho visto una donna. Eu vi uma mulher, mais uma vez um verbo, esse é um verbo normal, de ação normal, que usa o verbo avere. La donna ha fatto un piatto. L'uomo ha lavorato molto. O homem trabalhou muito. Abbiamo parlato con lui ieri. Nós falamos com ele ontem. Os verbos de movimento, como eu já disse, ligação e verbos de transformação levam o verbo essere. E o participio passado, nesse caso, passa a concordar com o sujeito, ele não fica imóvel. Ele concorda em gênero e plural com o sujeito do verbo. La donna è caduta. Se fosse um homem, seria l'uomo è caduto. Lo studente è venuto. Se fosse uma mulher estudante, seria la studente è venuta. Le vittime sono rimaste a casa. As vítimas ficaram em casa, rimaste. Se fosse um singular, la vittima è rimasta a casa. Se a gente colocar o auxiliar, seja essere ou avere, em vez de colocar no presente, como a gente viu até agora, colocar no passado imperfeito, a gente forma o equivalente italiano do nosso mais que perfeito.
La donna era caduta. A mulher tinha caído. Io avevo parlato con lei ieri. Eu tinha falado com ela ontem. L'uomo aveva lavorato molto. O homem tinha trabalhado muito. Lui era stato visto. Ele tinha sido visto. Alguns verbos irregulares. O italiano tem uma classe muito extensa de verbos regulares, que eu chamo dos tipo ST. São esses verbos que são, no infinitivo, eles são proparoxítonos, ou seja, a sílaba tônica cai no radical do verbo e não na terminação ere. E no passado eles trocam a consoante final do radical por S ou por T, dependendo do verbo. Então vamos ver aqui as verbos principais. Chiedere, que é o verbo pedir, passado da terceira pessoa, chiese, ele quis, ele pediu. Chiesto é o particípio passado. Perdere, perse, perso, ou seja, perder, perdeu, perdido. Prendere é pegar, prese, preso. Pegar, pegou, pegado, pego. Proteggere, protesse, protetto. Ridere, rise, riso. Rimanere, rimase, rimasto. Rompere, ruppe, aqui não tem S nem T, uma exceção. Rotto. Scegliere, escolher, scelse, scelto. Scrivere, scrisse, scritto. Spegnere, spense, spenso. Spendere, spese, speso. Uccidere, uccise, ucciso. Essa irregularidade do passado perfeito histórico não é muito usada. Vocês têm que se concentrar só no particípio passado, que é a última forma que está nessa lista. A segunda forma, chiese, perse, perse, é a forma do passado histórico que não é muito usado, porque do passado histórico que não é muito usada porque realmente está mais ligada à linguagem erudita formal. E essa irregularidade ela só vale para a primeira pessoa, para a terceira pessoa e para a terceira pessoa do plural. A segunda pessoa do singular, a forma do noi e do voi, não tem essa irregularidade. Então, no caso do verbo prendere, tem io presi, eu peguei. Tu prendesti, lui prese, noi prendemo, voi prendesti, loro presero. E assim por diante. Mas não se preocupe muito com essa irregularidade, porque essa forma do passado histórico é de uso para quem está no italiano avançado apenas. Intermediário para cima, no mínimo. Alguns outros verbos em ere, esses verbos não são proparoxítonos, eles são acentuados na terminação. Então são diferentes, eles têm irregularidades um pouco diferentes. Tenere, sapere e potere. Sapere a gente já viu, só que a gente não viu o passado histórico dele. Tenere, a gente não viu ainda, e cuidado para não confundir com o nosso verbo ter. Tenere em italiano é segurar, não é ter. Io tengo, tu tieni, lui tiene, noi teniamo, voi tenete, loro tengono. No passado histórico, que é pouco usado, teni, tenisti, tene, tenemo, teniste, tenero. No futuro, um pouco irregular, tendrò, tendrai, tendrá, tendremo, tendresti, tendranno. O verbo sapere a gente já viu no presente, so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. No passado histórico, seppi, sapesti, seppe, sapemo, sapeste, seppero. O verbo potere, muito importante, o verbo poder. No presente, posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. No passado histórico, que é pouco usado, potei, potesti, poté, potemo, poteste, poterono. No futuro, que é bastante usado, potrò, potrai, potrà, potremo, potresti, potranno. Alguns verbos em área também são irregulares. Fare, por exemplo, embora originalmente fare é um daqueles verbos da lista dos verbos ST, porque ele era facere originalmente no latim. No presente, faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. No passado histórico, pouco usado, feci, facisti, fece, fecemmo, feceste, fecero. No futuro, bastante usado, farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. E participo passado, fatto. O verbo dar, em italiano é dare. Io do, tu dai, lui dà. Noi diamo, voi date, loro danno. No passado histórico, pouco usado, dedi, desti, diede. Demo, deste, diedero. Participo passado, dato. Stare,
Também outro verbo para não confundir, ele não é muito usado como estar, não. Ele é usado só estar no sentido de qual a situação da pessoa. Se a pessoa está bem, qual é a condição que a pessoa com o objeto está, não no sentido de posição ou de um estado permanente em português, um estado temporário em português. Para isso se usa essere mesmo. Então estar é mais como ficar, como para indicar situação e condição. Sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. Passado histórico, steti, stesti, stette. Stemmo, steste, stettero. Algumas irregularidades dos verbos em ire, a gente já viu bastante verbo em ire. Aqui tem mais dois verbos irregulares, eles são irregulares mais no presente. Apparire, eles perdem o R do tema, do radical. Appaio, appai, appare, appariamo, apparite, appaiono. No passado ele não é tão irregular, ele ganha uma consoante meio aleatória, apparvi ou apparsi, mas também tem appari. Apparisti, apparve, etc. Morire, no presente, io muoio, eu morro. Tu muoi, lui muore. Noi moriamo, voi morite, loro muoiono. Tem bastante vogal aí. Participio passado, morto. Mais alguns detalhes sobre o plural italiano. A gente já viu que o plural do feminino em italiano é feito trocando o A final por E, se a palavra termina com A. Mas se a palavra termina com CA, o C tem que ser trocado por CH para manter o som duro, velar, oclusivo. Amica, amiche. Se fosse masculino seria amico, amici. Econômica, economiche. Hídrica, hídriche. Etc, etc. Existem plurais também anômalos, irregulares em italiano. Um deles é bue, que é boi. Plural buoi. Dio, dei. Uomo, uomini. Ala, ali. Arma, armi. Esses dois últimos são femininos. Uma categoria muito comum, muito ampla, de plurais incomuns no italiano, plurais que parecem um tanto irregulares, é a categoria dos plurais em A, que deriva do antigo gênero neutro do latim, que formava o plural em A, e que foi herdado pelo italiano de maneira um tanto vestigial. No singular, essas palavras são masculinas, mas no plural, a concordância que elas exigem é uma concordância feminina plural, então elas levam o artigo le, e o adjetivo também tem que terminar com e ou i, porque é um plural feminino. Il braccio faz le braccia, o braço, os braços. Il ciglio faz le ciglia, o cílio, os cílios. Il dito, o dedo. Le dita, os dedos. E assim por diante. Ginocchio, ginocchia. Labro, labra. Osso, ossa. Corno, corna. Muro, mura. Membro, membra. Lenzuolo, lenzuola. Esses substantivos também têm um plural normal, que troca o o final pelo i. E daí mantém a masculinidade no plural. Mas aí nesse sentido, é geralmente um sentido metafórico, como por exemplo braço no plural, brati, seria os braços de um guindaste, por exemplo. Ou seja, o plural ele tem existe a forma plural regular, mas ela é essa forma plural regular desses casos é geralmente um uso especial. Alguns exemplos aqui. Il braccio lungo, o braço longo. Le braccia lunghe. Il mio dito è bruciato, meu dedo está queimado. Le mie dita sono bruciate. Le mie dita sono bruciate. Como se eu falasse, as minhas dedas estão queimadas. Il labbro rosso, o lábio vermelho. Le labbra rosse. Il mio ginocchio è rotto, o meu joelho está quebrado. Le mie ginocchia sono rotte, os meus joelhos estão quebrados.